Abra sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, verso de número 8. E assim a gente vai tendo experiências. O meu foi de achar o passaporte do meu filho, foi de ganhar um par de alianças. Talvez você fique pensando, o pastor é ruim. Eu não sou ruim não, irmãos. Eu estava formando um homem para casar. Então você não pode dar tudo de mão beijada. Você tem que deixar o cara ter experiência. Se ele não tivesse essa experiência, ele não ia saber que Deus era bom. 1 Timóteo 5, verso 8, quem achou, diga amém. Diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que um descrente, diga descrente. Se você fala de Deus, acha que vive Deus, que testemunha, mas não tem cuidado da sua família, a Bíblia diz que esse que não cuida da família é pior do que um ímpio. Agora preste atenção, olhe para mim, irmão, o que pode ser pior do que um ímpio? O que é que pode ser pior do que um ímpio? Não adianta você dar glória a Deus, se arrumar, vir à igreja, ler a Bíblia, saber centenas de versículos, ajudar a nação social, ser frequente na igreja e não cuidar dos da sua própria casa. A Bíblia está dizendo que essa pessoa é pior do que um descrente. Isso é muito forte. Quando essa relação de comparação, ela é feita, ela é estabelecida, e Deus está estabelecendo, você que não cuida da sua casa, é pior do que um descrente, um ímpio, uma pessoa que não serve a Deus. Por isso que a gente precisa hoje voltar os nossos olhos para essa verdade e começar a entender como modificar esse status quo da minha família, porque eu preciso voltar os olhos para ela, eu preciso cuidar dela, assim como o Senhor cuida da igreja. Olha como nós somos cuidados por Deus. Deus destaca um anjo para poder ficar ao lado de uma coisa perdida, para que a gente não tivesse nenhum tipo de prejuízo. Olha o amor, olha o cuidado, olha o tempo que Deus dispensa aos seus filhos. Imagine se nós estamos fazendo isso com a nossa família. É claro que isso vai redundar positivamente no futuro. A pastora Ilma, nesse ano, no Chave Rosa, ela disse uma coisa interessante que ficou gravado na minha mente e no meu coração. Existem duas coisas que os pais podem deixar aos seus filhos. Primeiro, ele pode deixar uma herança, ele passa a herança, ele deixa valores, ele deixa bens materiais que a pessoa pode usufruir o resto da vida. A segunda, ele infunde o legado. Ele transfere um legado, ele oferece parte dele ao outro. São duas coisas, e geralmente, irmãos, nós estamos abdicando do segundo, do legado, que é o que nós transferimos não passamos, nós deixamos. E quando você ignora o legado, você está esquecendo que você está deixando a principal herança a essa pessoa, que é o que vai ficar, é a marca que vai ficar registrada na sua geração seguinte. Por isso, Timóteo diz, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente o da sua própria casa, é pior do que um descrente. Por isso eu quero falar hoje à noite, hoje de manhã, de um assunto que às vezes a gente gosta, acha bonito, mas não tem dado o real significado e responsabilidade que o assunto precisa, que é o cuidado dos nossos filhos. Irmãos, a gente tem que pensar muito na próxima geração, no que a próxima geração vai fazer, o que nós vamos receber dessa próxima geração. E a minha responsabilidade como pai, como mãe, como genitor, ela é extremamente importante nesse processo. O que eu faço, como eu faço, pode determinar a saúde da nossa família e do nosso legado. Por isso hoje eu quero falar de sinais que você pode estar distante do seu filho.
Quero mostrar alguns sinais que podem comprovar esse distanciamento dos seus filhos. Como anda a relação com os nossos filhos? Como está a proximidade e a intimidade com que nós estamos realizando ou fazendo com ele? Como anda o distanciamento emocional? É um problema grande? Talvez seja. Alguns pais sequer conseguem perceber se os seus filhos estão sofrendo bullying ou não na escola. Não conseguem entender a euforia, a alegria ou momentos de tristeza. Tudo isso são sinais indicativos que a proximidade pode revelar aqueles que estão próximos. Se você não está próximo emocionalmente dos seus filhos, dificilmente você vai fazer a leitura correta da alegria, da euforia, da tristeza, da separação, do distanciamento. Por isso que nós precisamos começar a voltar os nossos olhos para casa. E a culpa, preste atenção, e a culpa tem feito que os pais cada vez deem mais coisas, porque eles não podem suprir, às vezes, esse lado emocional. Trabalham bastante, sentem-se culpados por não ter esse tempo próximo dos seus filhos. Como é que se resolve essa culpa? Dando coisas, dá um tênis, dá uma roupa, dá uma viagem, dá uma mochila, deixa comprar um joguinho na internet, dá um joguinho diferente, leva para passear e tudo para poder descedentar essa culpa, diminuir a potência dessa culpa. Por isso eu preciso começar a descobrir o que está sendo gerado no relacionamento com os meus filhos. Estou desenvolvendo bem essa minha posição, essa minha responsabilidade com eles, independente da faixa etária que eles estão vivendo. Eu já procurei me inteirar o que é necessário para que eles tenham na sua faixa etária a ajuda necessária dos pais. Você que é pai, que é mãe, tem procurado às vezes comprar uma literatura que ensine sobre a etapa que o seu filho está vivendo? Seu filho é adolescente, nós sabemos dos desafios que a adolescência traz, das descobertas, da influência da amizade. Você procurou descobrir quais são esses desafios? Se você não teve uma boa família, um bom handicap, você não teve uma boa estrutura familiar, mas você tem livros, você tem acesso a uma série de informações, você procurou saber que informações são essas? Seus filhos vão casar, que instrução você está dando aos seus filhos? Seus filhos são pequenos, que tipo de formação emocional você está dando a eles? Que tipo de informação bíblica, afetiva, está sendo transmitida a eles de maneira intencional, concreta? Eu preciso fazer isso com os meus filhos para que isso redunde nessa e nessa área de maneira positiva. Então é muito bom que os nossos olhos se voltem para as nossas famílias, porque se você é um cristão e tem abdicado dessa responsabilidade, a Bíblia diz que você é pior do que um descrente, do que um ímpio. E eu quero então dizer alguns sinais que podem mostrar esse distanciamento. Primeiro sinal: incapacidade de demonstrar afeto. O primeiro ponto de distanciamento emocional é quando você percebe que não consegue dizer ao seu filho o quanto o ama. Não é espontâneo, não é fácil. Isso já mostra um grande abismo entre você e seu filho. Quando para dizer ao filho, olho no olho, ei, eu te amo, você é importante, como o papai está feliz com você, como você é um filho almejado, desejado, como Deus tem sido bom para mim, me dando você.
quando existe essa dificuldade de expressar o sentimento, você já tem que acender um grande sinal de alerta. Porque nós sabemos, irmãos, que até 7, 8 anos, principalmente na mocinha, é onde se afirma a identidade emocional dela. Onde o pai, principalmente o pai, é que tem que desempenhar esse papel, afirmando a feminilidade da mocinha desde pequeno. Você está linda, você é carinhosa, você é maravilhosa, você é uma mocinha especial. Você vai afirmando essas coisas. E quando você não tem essa facilidade, já percebe-se que está aumentando o número dessa barreira, o tamanho dessa barreira. E você precisa começar a tentar sair desse distanciamento o quanto antes, se esforçar abundantemente. E aí talvez você justifique essa falta de liberdade se remetendo ao passado. Pastor, eu não tive isso do meu pai. Gente, eu também não tive isso. Eu fui consolidado pelo aprendizado que eu tive com Deus diariamente. Essa coragem, essa situação de poder expor o seu sentimento, de falar o quanto o outro é precioso, o quanto o outro é importante, talvez ela não saia naturalmente, ela venha do poder do Espírito. Porque o amor é um fruto do Espírito, não é uma herança que você recebeu do seu pai, é fruto do Espírito, onde você aumenta a sua intensidade à medida que você caminha com Deus. Então você não pode justificar a falta desse amor, porque você diz que não recebeu do seu pai. Errado. À medida que você cresce com Deus, você cresce nesse amor e nessa liberdade e pode dizer aos seus filhos, aos seus netos: ei, eu te amo. Todas as vezes que meu neto vem me cumprimentar: oi, vovô, eu sempre falo para ele: vovô te ama. Porque essas palavras podem marcar a vida dele ad eterno, irmãos. Essas palavras vão ficar imprimidas na mente e no coração dele para sempre. Essa palavra, essa frase, eu te amo, nunca vai cair no desuso, ela nunca vai empobrecer, ela nunca vai diminuir na sua força, na sua intensidade. Ela tem um valor, ela tem um significado bombástico na vida das pessoas. Eu te amo. Você tem conseguido estreitar a distância, o relacionamento com os seus filhos, dizendo a eles que os ama? Desde já, nós falamos com a nossa terceira neta, que vai nascer em janeiro. Nós falamos próximo da barriga de Suzana: Manu, nós amamos você. Aqui é a vovó, aqui é o vovô, seja bem-vinda a este mundo, nós te amamos. Você é linda, você é maravilhosa. Quando existe essa incapacidade de demonstrar afeto, um grande abismo está se formando para que essa distância socialmente e você perca a conexão com o seu filho. Segunda coisa que demonstra esse distanciamento: falta de atenção às suas emoções. Não olhamos para as alegrias, tristezas, dificuldades e sofrimentos. Lembro-me que ano passado eu estava em viagem, meu filho estava na semana de prova e ele é muito perfeccionista. A gente tem tentado trabalhar isso, essas coisas se herdam. Ele não quis ser assim, mas ele recebeu essa herança de perfeccionismo. Ele gosta só de tirar notas boas, e ele tinha uma dificuldade em uma determinada matéria. A prova estava se aproximando, e aí ele começou a chorar, a desesperar.
Minha filha nos ligou, eu estava num determinado lugar público, quando ela me ligou, falou: pai, o João está desestabilizado por causa da prova de amanhã. Ele está chorando, ele está dizendo que não vai conseguir, que não vai tirar a nota mínima. Falei: minha filha, eu coloquei ele no celular. Acho que o pastor Marcos até estava com a gente. Aí coloca ele no celular. Aí ele já com a voz de choro: oi pai. Eu falei: o que está acontecendo, meu filho? Pai, amanhã eu não vou conseguir tirar a nota, eu estou nervoso, eu estou desesperado. Eu falei: então fecha os olhos. Quando eu falei fecha os olhos, eu comecei, irmão, a fazer batalha espiritual no meio da loja. Satanás, eu te repreendo, todo espírito de medo, todo espírito de tormento, eu não aceito, sai da vida do meu filho, eu declaro agora a bênção do Todo-Poderoso. Aí comecei, irmão, fazer batalha, as pessoas, eu quero nem saber para os outros, era meu filho que estava com uma necessidade. Irmão, as pessoas, um muçulmano, na hora certa, ele se ajoelha, não importa onde, se vira para onde ele acha que é Meca, e se dobra e fica lá rezando a Alá. O pai de santo, ele se veste com toda aquela indumentária, carrega um monte de santo, ele fala do santo que ele carrega, que ele incorpora, ele não tem vergonha, e a gente que é crente às vezes tem vergonha. Quero nem saber, eu estava num país de língua estrangeira, falei: é bom que ninguém vai entender nada, e tome batalha espiritual, irmão. Chegou o dia da prova, a única coisa que eu disse a ele: não se preocupe com nota, o seu valor já está estabelecido para mim. Você é um menino especial, se você tirar 0, você continua sendo especial. Se você quiser faltar a prova amanhã, falte, mas não se sinta obrigado a tirar nota. Não foi isso, meu filho? Não se sinta obrigado a tirar nota, a mostrar nota para os outros. Nós te amamos, independente da nota que você tirar. Ele fez a prova, tirou a nota mínima, passou na matéria. Depois, quando nós voltamos, eu ensinei a ele: meu filho, adiantou o quê? Você se desestabilizar, você ficar preocupado, você está aprovado hoje. Que lição você tirou disso tudo? Adianta se desesperar? A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Você está dando atenção aos seus filhos? Lembro-me que quando Suzana era mais nova, ela chorava por qualquer coisa, mudava o vento, ela chorava. Eu ia falar com ela, ela chorava. Aí um dia eu sentei com ela, eu e ela sozinho, eu falei: minha filha, não dá certo. Você precisa ser uma mulher forte emocionalmente, madura, capacitada nessa área. Eu quero que você leia esses livros, e o que você precisar, eu e sua mãe, nós estamos aqui para te apoiar. Não chore por qualquer coisa. Tem momentos que você vai chorar e precisa chorar, mas não em todos os momentos. Reflita primeiro, pondere, amadureça essas ideias. E a gente foi explicando. Hoje você fala com ela, ela não derrama uma lágrima. Eu falo: Suzana, como você está dura, minha filha. Que isso, papai? Mas ela foi para o outro lado. E de vez em quando, no momento de oração, claro, ela chora. Mas ela não chora mais por qualquer coisa. O irmão dela fala duro com ela, e ela sequer entra aqui e sai aqui, e ela se mantém completamente estável. Mas nós precisamos ajudá-la. Foi necessário conversar, foi necessário orar. O que nós estamos fazendo pelos nossos filhos? Você está reparando tristeza? Está demorando muito esse quadro de tristeza? Porque, irmãos, quando demora muito, isso pode se transformar numa depressão. E você tem que auxiliar antes que essa pessoa caia em depressão.
Por que ela está triste? O que levou a essa tristeza? Hoje existem tantas pessoas tentando suicídio, irmãos. Nós vamos colocar uma matéria agora que vai tratar de depressão, de suicídio, de coisas nessa área. Pastor Marcos vai estar ensinando nos homens como se proteger e como ajudar os outros nessa área. Então, talvez você não saiba as dificuldades que o seu filho vem atravessando. Toda hora o quarto está com a porta fechada, ele conversava bastante, agora está introspectivo. Você só vê ele pensando, só vê ele isolado, com aquela tristeza muito aparente, muito intensa. Você tem que procurar sentar com essa pessoa e tentar conversar, mostrar, irmão, pare dessa história. Se você não falar, você vai apanhar. Você já perdeu. Antigamente, a gente tinha, conta senão você apanha. É melhor falar, senão você vai apanhar dobrado. Quem era dessa época? Levanta a mão aí. Irmão, falava, apanhava. Se não falava, apanhava dobrado. Eu sou dessa época, é melhor contar. Um dia eu bati a bicicleta num poste e eu falei, não vou falar para meu pai. E meu pai descobriu, fala a verdade. Foi você ou foi alguém? Aí eu falava, eu vou falar que foi alguém. Vou falar que foi um amigo meu. Aí meu pai já dizia, você vai apanhar de qualquer jeito. Agora, se você mentir, você vai apanhar dobrado. Irmão, aquele tempo não tinha coisa para você pensar, não. Você fazia uma coisa errada, tome surra. Tá bom não? Tome surra. A sua irmã pisava na bola, todo mundo vai apanhar. Mas o que eu tenho a ver? Todo mundo fila. A gente não fazia nada, era nossa irmã, mas todo mundo apanhava. Irmão, cansei de dormir com marca de cinto nas pernas. Irmão, quem já apanhou dessa juventude mais nova? Quem já apanhou porque chegou tarde? Não, desses novos. Estou falando dos antigos não. Quem já apanhou porque chegou tarde em casa? Marcou 10, chegou 11h30 e apanhou. Os antigos, quem apanhava porque chegava tarde? Olha o tanto, irmão. Gente, era diferente. Pessoal, olha para mim. Você quer ser melhor do que Deus? A Bíblia diz, ei, Deus disciplina o filho a quem ama. A Bíblia diz, Deus abre a ferida. Imagine uma ferida de pus. Deus chega lá e aperta aquele negócio lá. Tirar aquele cabeção de negro do furunco. Ah não, coitado, eu não tenho coragem, eu prefiro deixar aí. Conversa, irmão. É igual o negócio da aliança. Pai, compra a aliança. Foi eu? Comprar aliança, quem vai casar é você. Você tem que ter responsabilidade desde já, vai. Ora a Deus. Vai atrás, junta dinheiro. Quem vai casar precisa ter recurso. Então, meu irmão, corra. Pastor, o seu é ruim. Eu não. Sou eu que ia namorar, eu já estava casado, irmão. Sabe de uma coisa? Eu gosto de ajudar meus filhos quando eu quero ajudar. Eu gosto de dar presente aos meus netos quando eu quero dar. De vez em quando meu filho fica ensinando meu neto a me ligar. Liga para o vovô e pede isso aí para ele. Eu já sei, irmão. Falei, Levi, quem mandou você pedir? Eu já sei, irmão, que não é dele. Aí meu filho, pede um tênis para o seu avô, Levi. Irmão, vô é besta mesmo. E a gente vai lá e compra. A gente sabe que foi o cara que ensinou, o cara que treinou o outro, e a gente vai lá e compra. É que vô tem uma dose de besta. Então você está dando atenção às emoções dos seus filhos? Capricha. Você está dando atenção? Ele está triste, ele está muito alegre. Você consegue perceber isso? Terceira coisa,
incapacidade de ir além da obrigação. Os antigos, principalmente, a obrigação de dar comida e o básico. Você vai ter arroz, feijão, comida na mesa e um quichute por cada semestre. Quem já teve quichute aqui? Só os antigos tinham quichute, irmão. E aquela corda grande que a gente dava a volta aqui no tornozelo, se amarrava no tornozelo e saía pensando que estava abafando. Aquele quichute com trava, você pensava que era o super-homem. Você se sentia com quichute. Quichute era luxo. O Conga era de todo mundo, mas quichute era um extra, irmão. E você pensa que você tinha quichute. Irmão, tem filho hoje que tem 5, 6 pares de tênis. Sabe, gente, de vez em quando, a gente tem que dizer não, para eles darem valor ao que tem, para saber o grau de dificuldade que é para comprar. Você pode ter, mas não dê. Um dia meu filho, pai, compra mais um tênis para mim. Eu falei, você está doido? Olha o tanto de tênis que você tem aqui no armário. Não, mas eu queria um dessa cor. Eu falei, não, meu filho, que negócio de cor é de mulher, rapaz. Que tem 10 cores, 15. Eu podia comprar? Podia. Aí vai igual aquela história que eu contei, pai, o senhor não me ama mais? Aí apela para o lado emocional, fala, não, é porque eu te amo que eu não vou te dar. Agora, essa história só de obrigação, meu negócio é colocar comida em casa, o resto é resto. Não, irmão, além da comida, você precisa dar outras coisas. A pessoa, ela não é movida pelas coisas. A proximidade, o carinho, o conselho é responsabilidade de pai e mãe, de gente madura. E você não pode abdicar disso, desse cuidado e dessa responsabilidade de pensar, eu estou formando uma pessoa. Gente, é inacreditável. Hoje em dia se perdeu a educação, o cuidado, o respeito com as pessoas mais velhas. É um absurdo. Você vai pegar o metrô, um menino de 7 anos, 8 anos, está lá sentada. Deixa eu pegar aqui uma pessoa. Vem cá, pastor Ricardo. O pessoal fala que ele é meu pai. Eu falei, é mesmo. Está velho. Aí, por exemplo, vem cá, João. O João está sentado aqui, a gente está no metrô, naquele aperto doido, ele está sentado. Ele levanta. E a gente aqui, 2 cabeça branca, e ele meu pai, eu filho, e ele uma criança, ele sentado lá jogando o videogame dele no celular, e os 2 bestas aqui em pé, segurando, balançando aqui no metrô. E ele sentado. Irmão, cadê o respeito? Cadê a educação? Fala, senhor, por favor, sente aqui. Levanta aí, meu filho. Senta lá. Ele é mais velho que eu. Vai você, ó. Senta você primeiro. Você está velho. Mas não existe. Ei, sabe, a culpa não é desse aqui não, irmão. A culpa não é dele não. A culpa é de quem? Cadê o pai desse menino? Cadê a mãe desse menino que não ensinou para ele o que ele precisava aprender? A educação e o respeito, meu filho. Quando você vê uma pessoa mais velha que você, levante, dê o seu lugar a essa pessoa. Mas eu não conheço nem quem é, estou nem aí. Um dia você vai ser velho, igual ele. Com mulher. Não é só homem não, irmão. Uma moça dessa aqui. Vem cá, pastor Ricardo. Como é que você chama, irmã? Hã? Não vou nem perguntar, você tem menos de 30 anos. Aí você vê, aqui você está sentada, aí você vê um senhor. Você pode levantar? Pode. Aí depende dele aceitar ou não o lugar dela.
como cavalheiro. Mas o cuidado, o respeito tem que existir. Irmão, pastor Marcos está aqui. Aí, a Bia está ali. Não é só questão, é uma mulher, ele é um homem. O que ele tem que fazer? Irmã, por favor, sente aqui. Sente-se no meu lugar. Irmão, está faltando esse cavalheirismo. Gente, esse respeito. Irmão, irmã, volte aos primórdios das coisas. Volte ao início das coisas. Volte a ensinar a sua família. Tem pessoas aqui que eu posso chamar pelo nome, mas são mais velhas do que eu e eu chamo de senhor, como eu trato meu pai até hoje, senhor. Isso é caretice, isso é não, irmão, existe pronome de tratamento. Lá na Câmara dos Deputados, no meio daquela coisa terrível lá, eles são tratados de excelência, com respeito. O outro é mentiroso, sabe como é que eles se tratam? O cara está mentindo na cara dura, aí chega o par dele, o adversário dele da oposição, sabe como é que eles dizem para não chamar de mentiroso? Por causa do respeito, Vossa Excelência faltou com a verdade. Traduzindo, você é um mentiroso. Mas tem respeito, irmão. Vossa Excelência faltou com a verdade. Isso aqui é meu núcleo 2. Meu computador fica trabalhando ativamente, irmão. Sabia? Tem 2 núcleos. Eu fico aqui e o terceiro e quarto núcleo fica aqui, ó. Gente, outro dia, eu não vou falar só dos professores, não. Mas um episódio, o pastor Ricardo quase não sobe. Então, talvez os filhos, os pequenos, quase não o conhecem como pastor da igreja. Um dia, tinha uma gradezinha aqui fora, ele foi chamar a atenção de um menino que estava subindo. Era um Homem-Aranha, estava longe dele. Tal era a agilidade do menino. E subia na grade e descia. O pastor Ricardo foi falar com ele. Falou, meu filho, não sobe aí não. O menino parou, botou a mão na cintura. Irmão, um menino desse tamanho aqui, ó, tinha uns 7 anos. 5 anos. 5 anos. Sabe o que o menino disse para ele? Você é da diretoria? Verdade ou não, varão? Você é da diretoria? Bota a mão na cintura. Você é da diretoria? Vou falar com seu pai. Pode falar. Irmão, é um absurdo a falta de respeito com os professores da escola dominical. É ou não é, pastora Vivi? Tem outro dia ninguém contou, eu vi. Um pai foi deixar o menino na classe, irmão, não quero ir, o pai, você tem que ir, a gente tem que assistir o culto, tem uma classe só para... Não quero ir, não quero, você vai, não quero, você vai. O pai foi arrastando o menino, abriu a porta dali da classe, fechou e segurou. Ele empurrou o menino e fechou a porta. Eu falei, meu Deus, quem é o pai, quem é o filho nessa história aí? Irmão, o filho não respeita o pai, ele vai respeitar o professor? A gente tem que começar a pensar em valores. Se você não dá a devida atenção, seu filho pode passar uma vergonha absurda em você. Está na fila do banco, me dá um chiclete? Não, ele se joga lá, você vai ter que sair da fila para comprar um chiclete para ele parar de chorar. Para, irmão. Antigamente, filho não fazia isso, irmão. Se meu pai olhasse para mim, eu já sabia que eu ia apanhar. Aí eu já ficava quieto, amuado ali, já ficava com as costas assim, ó. Aí ficava só pensando, vou apanhar. Só de olhar. Quando eu criei meus filhos ficavam passando debaixo das cadeiras da igreja. Falava nada, irmão, aqui do púlpito eu dava uma encarada, parava na hora. Você só faz o que é obrigado, o básico, você nunca vai além do básico. Você é incapaz de, às vezes, de faltar um emprego por causa do seu filho.
faltar um compromisso por causa do seu filho, deixar de comprar algo para si, para dar ao seu filho, essas coisas marcam uma pessoa, deixam marcas maravilhosas na mente e no coração de um filho. Quero encerrar lembrando de uma história que o meu pai fez comigo depois que minha mãe morreu. Quando minha mãe morreu, eu tinha 16 anos, ele fumava, eu cansei de comprar cigarro para ele, a gente chamava de venda. Cansei de ir na venda comprar cigarro para ele. Quando minha mãe morreu, ele nos levou à igreja e disse: essa igreja é do meu amigo e vai ser muito bom para vocês começar a caminhar nessa igreja, que era a igreja onde o meu sogro era pastor na época, e a gente começou o evangelho assim. Um dia meu pai me chamou no quarto dele, eu sentei junto com ele à cama, e ele falou: meu filho, você sabe que eu fumo, e eu fumo bastante, agora sua mãe não está mais com vocês, com a gente, e eu quero ensinar o que você precisa, porque daqui a pouco você vai casar, eu quero abrir mão do cigarro, por sua causa, pela causa das suas irmãs. Então, a partir de hoje, seu pai está deixando de fumar por causa de vocês. Eu quero ainda dar um bom exemplo a vocês. Até aquele dia, irmãos, eu nunca tinha recebido um abraço do meu pai. Um abraço. Meu pai sempre foi muito correto, muito honesto, muito íntegro, nunca deixou faltar nada em casa, mas a gente não recebia esse tipo de tratamento. Naquele dia em que ele disse que largaria o cigarro, foi o primeiro abraço que ele me deu na vida. O primeiro beijo que eu ganhei do meu pai. Quase depois de 17 anos de vida. Ele falou: a partir de hoje, eu estou deixando de fumar para dar exemplo a vocês. Isso marcou a minha vida. Isso mudou o conceito do meu pai. Eu lembro disso como se fosse no dia de hoje. Às vezes, o que você vai fazer pode lhe custar bastante ou não lhe custar nada. Mas uma atitude sua pode mudar o curso dessa pessoa. Uma atitude, uma ação, um exemplo pode mudar tudo. Na sua limitação, meu pai sempre foi um motorista, meu pai só tem 4ª série do 1º grau, meu pai nunca estudou, mas meu pai sabia o que nós precisávamos. E quando ele se viu numa saia justa de não ter mais a minha mãe, ele resolveu fazer algumas coisas práticas. E como isso mudou a história da minha vida e da vida das minhas irmãs. Hoje, você pode tomar uma atitude que pode mudar a vida dos seus filhos, trazê-lo para mais perto, aproximá-los de você com uma simples atitude, talvez de uma palavra de perdão, talvez uma palavra como: desculpe, eu nunca dei o que você precisava receber, eu só estou entendendo isso agora, Deus está me mostrando isso agora, eu não fui o que eu deveria ser para você, me perdoe, eu quero começar de novo, eu quero mostrar um outro lado, eu quero poder me doar mais a você, eu quero caminhar com você, me desculpa por tudo, quero ser um pai melhor. Feche os seus olhos. É assim que nós mostramos que existe algo diferente, que essa distância pode ser diminuída, encurtada. A próxima geração tem sofrido tanto com falta de exemplo, com falta de referência, com falta de proximidade, com falta de abraço de pai, beijo de mãe, com frases que tocam as pessoas,
você é importante, eu te amo, com a valorização. Gente, o filho não pode ser valorizado só porque tira nota boa, só porque foi bem na escola. Eles precisam ser valorizados por aquilo que eles são. E existe uma geração com ausência de paternidade em suas vidas. Ausência de pai, presença de pai. Você que é casado, qual é a lembrança da casa do seu pai? Qual é o cheiro que você traz? Qual é a comida que te remete à sua casa, à sua infância? O que sua mãe fazia que traz lembranças boas para você? Qual era o carinho que você mais gostava? Quais foram as férias que marcaram você? Que hoje o Espírito Santo nos ajude a encurtar essas distâncias, a pensar no outro, a ler melhor os nossos filhos, a saber quando eles estão tristes e por que estão tristes, o motivo da alegria, de todo aquele frisson. Você consegue perceber as dificuldades que o seu filho está enfrentando, talvez na adolescência, os desafios, os limites. A sua filha, ela está menstruando, ela entende o porquê disso. Você já sentou, já explicou a naturalidade desse processo?